Boa noite a todos. É com grande alegria que nos encontramos presencialmente entre alguns amigos aqui no Grupo Espírita Mensageiros da Paz de Apucarana para a transmissão de mais um Evangelho online e que todos nós possamos congregarmos desse momento onde Jesus nos traz as suas doces palavras e seus belíssimos exemplos. Para entrarmos no clima do Evangelho, nós vamos ler do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem 135, Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverenciamento das árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, convidamos a todos para elevar os pensamentos e pedir a presença do nosso Mestre Jesus, que tanto nos ama e que de nós tão bem cuida. Mestre querido, nos envolva em teus braços de amor e nos ajude na compreensão do teu Evangelho, das tuas doces palavras e dos teus maravilhosos exemplos. Inspira nossa irmã, para que da sua boca saiam as palavras do seu coração e possa nos trazer a paz e a harmonia para a continuidade dos nossos dias e da nossa semana. Obrigada, Mestre querido. Sede sempre conosco, que assim seja. O Evangelho desta noite está no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai, para que Deus vos perdoe. O Evangelho está a cargo da nossa amiga Norma Salomão Castilho, que além de amiga querida, trabalhadora da casa, evangelizadora, coordenadora de grupos de estudo e expositora do Evangelho. Seja bem-vinda, Norma. Obrigada, Gisele, pelas palavras. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, traga para nós muita luz, muita paz nesta noite. Em novembro de 1986, a BBC de Londres noticiava que uma senhora havia perdoado o assassino de sua filha.
Mas esse processo levou alguns anos, cerca de quase 15 anos. A sua filha, tinha 26 anos, estava grávida do seu segundo filho e ela foi sequestrada, foi estuprada e foi assassinada por 2 adolescentes. Então isso chocou a cidade como um todo e o coração dessa mãe ficou despedaçado. Ela então procurou ajuda nos grupos de ajuda, de apoio às pessoas que sofriam com traumas, e ela não conseguia aliviar o seu coração. Então ela resolveu estudar psicologia. E depois de formada, ela se tornou terapeuta de luto. Então, ela, de tanto lidar com a dor das pessoas, com o sofrimento, aquilo foi auxiliando ela a ter um equilíbrio dentro da sua vida. Mas ela assim mesma achava que faltava alguma coisa. Então ela foi dar aulas na penitenciária. E então, em 1997, ela decidiu dar aula para os criminosos da prisão. Ela trabalhou com eles e isso foi assim para ela maravilhoso, porque ela se sentiu praticamente curada. Mas ela ainda achava que precisava de mais alguma coisa. Ela queria, então, conhecer o assassino da sua filha, estar frente a frente com ele para ver se ela conseguia ter compaixão dele. Então, assim mesmo, levou um certo tempo e no ano de 2001, ela, com a sua neta, que era a primeira filha da sua filha que falecera, a menina já contava com 18 anos e foi, então, junto com ela nessa penitenciária, conhecer. Ela nunca tinha visto ele, nunca tinha visto nem por foto. E então ela ficou assim chocada quando ela chegou e viu que era ainda uma pessoa jovem e assim bem frágil e vulnerável. E ela se apiedou dele, ela viu que ela conseguiu ter compaixão. E conversaram quase que o dia todo e ele contou para ela tudo o que havia ocorrido. E contou também que as últimas palavras da sua filha, antes de morrer, foi: "Eu te perdoo". Então ela sentiu aquela força dentro do seu coração, que ela estava buscando o mesmo caminho que a filha dela já havia feito. Então ela se sentiu muito feliz por isso, porque ela tinha conseguido sentir compaixão e mais, ela tinha conseguido perdoar. E depois de algum tempo, esse rapaz teve a liberdade condicional e eles fazem um trabalho, executaram depois um trabalho assim, com crianças e jovens adolescentes que estavam caminhando para o erro. Então eles iam e conversavam e falavam com esses jovens para ver se conseguiam mudar um pouco a história deles, né? Então ela sempre dizia que se apegar à raiva e ao desejo de vingança, isso acaba se tornando alguma coisa muito perigosa, pode tornar-se como um câncer dentro da vida da pessoa, e que ela diz que tem certeza de ter feito a coisa certa. Então veja, quando Jesus nos fala, né, bem-aventurados os misericordiosos, ele falava da misericórdia, né? Misericórdia vem de cárdia, que é do coração, e miséria, de miséria mesmo, né? Então que a gente tem que ter misericórdia com a miséria moral dos outros, mas miséria moral no sentido de desconhecimento, porque tem muita gente que não conhece as leis de Deus, que ninguém nunca falou para elas sobre as leis do amor, sobre as leis de Deus, e tem gente que sequer sabe da existência de Deus. Então, a gente às vezes fica pensando, né, que será que não faltou para esses jovens a evangelização, seja em qual religião for? Não importa, alguma religião, alguém ou mesmo a própria família que tenha falado para eles de Deus, dessa lei de amor que está em todo o universo, que está gravado na nossa consciência, mas que às vezes por um momento a pessoa esquece. Então nós temos que ter misericórdia com essas pessoas e aos poucos, não tentando
forçar nelas assim essa crença em Deus da forma como a gente já sabe. Tem que ir aos poucos, tendo assim bastante piedade mesmo das pessoas e pensar que a obra não é nossa, que nós somos apenas colaboradores imperfeitos, né? E que precisamos então ter compaixão dessas pessoas. No livro Vinha de Luz, Emmanuel, sobre psicografia de Chico Xavier, ele nos traz assim uma reflexão muito interessante. Ele diz que sempre nos referimos à compaixão que nós temos com o outro, o perdão que nós damos ao outro, nunca a compaixão que já tiveram para conosco, né? Mas sabe por que isso? É em virtude do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e isso está muito fixado no nosso coração. Então a gente acha que aqueles auxílios que alguém nos prestou não fazia mais que obrigação, né? Como assim dizer? Então, dificilmente a gente recorda daquele irmão que, com demonstração assim de paciência e bondade, tolerou os nossos momentos de raiva, as nossas inquietações, quando éramos ainda na idade da adolescência, aquelas rebeldias, aquelas irritações naturais de alguns jovens, né? Então a gente acaba esquecendo que teve pessoas que suportou esses momentos nossos, né? Deveríamos também, Emmanuel diz que deveríamos recordar do amparo dos nossos pais quando pequeninos. E quando nascemos, nós recebemos todo o carinho do nosso pai ou de alguém que cuidou de nós. Seja nossa avó, seja nossa tia, às vezes uma vizinha, porque mamãe trabalhava, então a criança ficava com a vizinha. Mas veja bem, essas pessoas tiveram todo carinho, se preocuparam com os nossos estudos, se preocuparam com o nosso emprego futuro. E o que é melhor, elas se preocuparam se a gente ia honrar esse emprego depois. Aí vamos reconhecer também que muitas vezes a gente tratou com desprezo essas pessoas, com frieza, com falta de paciência, né? Falta de tolerância. Então, e aqueles amigos que toleraram às vezes o nosso desequilíbrio naqueles momentos, naqueles dias de erro e que continuaram ali do nosso lado, com a sua amizade junto da gente, esperando que a gente tivesse depois esse reajuste espiritual. E eles tiveram essa paciência, né? Perdoaram todas as nossas ofensas, os nossos agravos. Reflitamos, então, na imensidão de piedade que sustenta a nossa vida. Que se não fosse esses apoios, provavelmente teríamos, assim, mergulhado nas provas criadas por nós mesmos, pelas nossas negligências, né? Então, pensando nisso, saibamos ter compaixão para com todos, particularmente por aqueles que estão sempre do nosso lado nos amparando, né? Isso também já é uma forma da gente quitar os débitos com o nosso próximo. Temos que entender que para viver e para conviver, precisamos, em qualquer circunstância, da compaixão de Deus. Então, Jesus fala: perdoai para que Deus vos perdoe. E já na questão do Livro dos Espíritos, a questão 661, Kardec pergunta assim: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aí os Espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele a que Deus pede perdão, aquele a que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando o proceder. As boas ações, então, são as melhores preces que podemos fazer a Deus. Então, perdoai para que Deus vos perdoe, porque o perdão é um dos mais importantes ensinamentos de Jesus. Em todos os momentos, Jesus não perdeu um só instante de possibilidade de nos ensinar. O mestre sabia que os agravantes, como o ressentimento, a mágoa, eles podem produzir assim na alma humana
umas coisas muito ruins e pode tornar isso um cativeiro para nós, né? Quando a gente tem a alma perturbada, pelos remorsos, pelos sentimentos de culpa, né? Então, sendo Ele conhecedor do nosso atraso, do atraso da humanidade, né? Atraso espiritual da humanidade, então Ele apontou assim que nós precisamos dessa libertação e para isso nós precisamos mudar de paradigma, mudar os nossos conceitos, porque mudando nós teremos condições de ser muito mais felizes. Por isso, bem-aventurados felizes. Mas essa felicidade será o resultado de uma condição de pureza espiritual. Não conseguiremos chegar à felicidade ou chegar a Deus guardando rancor e ódio dentro do nosso coração. Jesus já disse: deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar com o vosso irmão. Depois, voltai e oferecei-a. Então, o que ele quis dizer com isso? Que nós não podemos nunca chegar a Deus com mácula na nossa consciência. Jesus demonstrou várias ocasiões de perdão para nos exemplificar. Ele mostrou que todos erram e que às vezes cometemos faltas muito graves e que precisamos ter compaixão para com os erros dos outros, que se não julgarmos, né, não podemos julgar e nem atirar a primeira pedra. Vamos recordar o caso daquela mulher que foi apanhada em adultério. Todos queriam apedrejá-la, mas Jesus calmamente olhou para cada um deles e disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou e todos saíram dali. Por quê? Por que ninguém atirou? Porque Jesus tocou a consciência deles. Porque todos erravam, né? Então Jesus mostrava para as pessoas a lei de Deus. Como Jesus aproveitava todo e qualquer momento para ensinar, ele ensinou que quem perdoa está utilizando a lei de Deus para si, né? E que quem não perdoa está infringindo essa lei, pois perdoar é dever de todo ser humano, porque um dia todos nós vamos precisar de perdão. Então, como fala Jason Camargo no seu livro Educação dos Sentimentos, a proposta de Jesus era de perdoar amigos e inimigos. Ele deu exemplo de perdão quando perdoou Pedro pelas suas indecisões, quando perdoou Judas no seu ato impensado, e a todos que o caluniavam, que dizendo que ele era um conspirador vulgar, um inimigo de Moisés. Jesus nos recomendava perdoar enquanto estamos a caminho, porque não sabemos por quanto tempo vamos ficar aqui ainda. De uma hora para outra podemos partir e iniciar uma nova reencarnação. E se levarmos esses débitos, isso vai poder ser para nós como algemas mentais de sofrimento e de desequilíbrio. Então, no momento espírita, tem assim uma passagem bem bonita que fala que é a lição do perdão. E eles começam perguntando assim: o que você faria se de repente você, em qualquer uma circunstância qualquer, você tivesse que perdoar uma pessoa que tivesse agravado muito a sua vida? Alguém que tivesse te caluniado, te destruído lá no seu emprego, falado mal de você, ou então ferido brutalmente um membro da sua família. Será que você se lembraria das recomendações de Jesus? Será que nós lembraríamos que Jesus falou um dia: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia? Então, a propósito, conta-se que um escravo, ele trabalhava muito bem assim nessa fazenda do seu senhor. Ele era uma pessoa que era muito honesta, muito trabalhador, e então era uma pessoa de extrema confiança do seu senhor.
Aí, certo dia, eles estavam precisando de mais escravos. O Senhor disse para ele assim: olha, eu quero que você vá comigo para me ajudar a escolher os escravos. Eu quero escravos bastante fortes, com bastante possibilidade de trabalho. Ele falou: então tá, vamos. Chegando lá, ele foi no mercado, né, de escravos. Ele foi observando, olhou para todos lá, até que ele viu um velhinho escravo sentado ali, já doente, caduco. E ele falou para o Senhor: eu quero aquele. O Senhor falou: deve estar de brincadeira, não é possível. Mas como? Olha, com tantos outros escravos aqui, você quer esse? Eu quero, que vamos escolher esse. Aí, quando o que estava vendendo os escravos viu essa situação, falou: nossa, eu vou me intervir. Olha, vamos fazer o seguinte: se vocês comprarem 20 escravos, eu dou esse velho de brinde para vocês. E aí foi feito. Aí levaram o velho para a fazenda, né? Chegando lá na fazenda, esse administrador começou a cuidar muito bem desse velho. Ele dava da sua comida, ele levou para morar na sua casa. Quando o velhinho sentia frio, ele colocava no sol. Quando ele sentia muito calor, ele colocava na sombra, lhe dava água, os maiores cuidados. Então chamou a atenção do seu senhor, que chegou para ele e disse assim: mas olha, tem algum motivo especial para você tratá-lo tão bem? Ele é teu parente? Ele é teu pai? Aí o jovem administrador disse: não, ele não é meu pai. Então ele é teu irmão mais velho? Também não. Teu irmão? Também não. Ele nem meu amigo é. Mas como? Então como é assim? Se vocês não têm nenhum parentesco, ele nem é teu amigo? Então ele disse assim para o seu senhor: ele, inclusive, é meu inimigo, porque me vendeu a um negociante e foi daí que me tornei escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que eu devo perdoar aos inimigos. Então eu estou tentando colocar em prática o meu aprendizado. Isso está me deixando muito feliz. Eu já o amo. Olha que maravilha. Então veja, ele viu que o perdão, que a pessoa que demonstra o perdão vai ficar muito mais feliz do que aquele que está recebendo o perdão, não é? Então ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos falar assim no item 3. Jesus diz assim: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, terei ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então, quando Jesus respondeu a Pedro, que perdoasse até 70 vezes 7, o mestre quis dizer que devemos perdoar infinitamente, que precisamos aprender a perdoar constantemente, que não há limite para o perdão e que o perdão, ela não pode ser uma porta que se abre ou se fecha ao nosso capricho, ao capricho do nosso coração. Ele nos ensina que a necessidade do perdão é infinita e que não existe assim uma quantidade definida, nem de 7 vezes, nem de 70, nem de 490, enfim, não existe. Nós precisamos perdoar sempre, Agora, interessante que tem muitas pessoas que elas têm umas formas assim meio interessantes de perdoar, Elas dizem assim, olha, quando elas vão determinar um perdão, elas colocam sempre uma condenação. Eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver essa pessoa na minha frente, Ou então elas dizem assim, faz uma exigência: eu perdoo, mas vou lhe dizer umas verdades. Ou ainda elas usam do menosprezo: eu vou perdoar mesmo, porque ele é um coitado, sem eira nem beira, um infeliz. Ou então ele traz aquele perdão revestido de rancor, dizendo assim: eu perdoo, mas não esqueço. Ou então ele coloca
uma condição de maldição. Eu perdoo porque sei que Deus há de castigá-lo. Então, a gente precisa ter compreensão, né? A gente precisa ter amor junto com esse perdão, né? E ver as necessidades e as limitações do nosso próximo. Chico Xavier, ele tinha uma frase que ele falava assim, ó: respeite o seu semelhante, não teste os limites do teu próximo. Olha que interessante. É bem isso mesmo. Não devemos testar o limite do nosso próximo, né? Nas falas de Jesus encontramos vários exemplos de tolerância, de indulgência, quando ele fala que se alguém lhe bater na face, ofereça outra. Isso ele queria dizer que então nós devemos perdoar cada vez mais, né? Um pouco mais de perdão. E que vamos fazendo esse treinamento. Uma hora a gente desculpa, depois nós vamos tolerando um pouco mais, daí nós vamos devagarinho aprendendo a perdoar. Parar com o hábito também de julgar, de associar o perdão à fraqueza, de deixar de lado os melindres e fazer o exercício de segurar a nossa língua, de não revidar. Praticar também o auto-perdão. Não achar que quando a gente se perdoa, a gente está sendo fraco. Porque às vezes a gente até perdoa as outras pessoas, mas a nós mesmos a gente sente dificuldade de perdoar. Tá? Então, coloca um julgamento muito duro para nós mesmos, né? Mas o que é importante, se nos perdoarmos, vamos cuidar para não repetir novamente o erro, né? E procurar sempre trabalhar com amor, trabalhar no bem, né? Então, nós precisamos também ir diluindo essa mágoa, esquecer, não tornar esse perdão tão superficial. Lembramos da lei também da reencarnação, que para a reencarnação nós precisamos do esquecimento do passado para nos facilitar. Então a gente vem com esse véu do esquecimento, então a gente vem com aquela esperança, né? Com aquele amor todo com quem nos recebe, esquecendo tudo. Então fica muito mais fácil, né? De praticar o perdão. Então todos nós, espíritos eternos, imperfeitos ainda, como demonstra a complexidade dos sentimentos e as emoções contraditórias que a gente vê tanto nos nossos dias, né? As pessoas cometendo assim uns absurdos, colocando fogo num lugar que não pode colocar, vendo nas mídias mostrando tantos animais morrendo, pessoas perdendo as suas casas, e o pessoal insiste em colocar fogo na sua rocinha ou então no fundo de um quintal e depois perde o controle. Mas veja bem, olha a confusão de sentimento como as pessoas agem, né? Então, e assim, dá falta de paciência às vezes com um membro da nossa família, né? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de consideração, um pouquinho mais de caridade. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, ó: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa. Não sentir o ofensor um inimigo, né? Não se sentir tão ofendido com os outros. Ali no livro de Rodolfo Caligares, nas Leis Morais, ele traz também alguma coisa assim bem interessante, dizendo que onde há muitos relatos que todos os grandes missionários religiosos que têm vindo à Terra, eles, inspirados que foram do alto, eles estabeleceram seus códigos, né? Por exemplo, a pena de Talião, ou seja, o castigo igual à culpa, olho por olho, dente por dente, de Moisés, e quem com espada fere, com espada será ferido, de Jesus. São preceitos que consagram esse princípio fundamental de justiça. Moisés, ele dava ao ofendido o direito de desforra, né, na proporção da ofensa recebida. Já Jesus, achando que estávamos num momento evolutivo propício, ele nos ensinou
quebrar o mal com o bem. Então ele ensinou uma nova ética: amar os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não deixou de advertir em momento algum que se perdoássemos aos outros as faltas que cometeram contra nós, nosso Pai Celestial também nos perdoará os pecados. Então, só que na pena de talião, o castigo era castigo igual a culpa, né? E nessa nova regra assinada por Jesus, ficava o prêmio igual ao merecimento. Quer dizer que aquele que revida ao seu ofensor com uma ofensa igual está exercendo a justiça, mas também está cobrando o que lhe devem, mas ele também terá que pagar na mesma moeda, né? Tudo que fizer ao outro. Agora, já quem perdoa as ofensas recebidas fica quitado com a contabilidade celeste. E ainda vai restar para ele algum crédito que ele vai poder usar quando ele precisar. Porque aqui, quem é que não precisa de perdão? Como é que podemos garantir que não vamos errar? Não é? Então, mas esse hábito de perdoar, que ainda é tão difícil, a gente precisa praticar, né? A gente tem dificuldade pelos nossos sentimentos inferiores que ainda temos como o orgulho, o egoísmo, a inveja, os ressentimentos, né? Mesmo assim, as violências, que isso tudo impede que a pessoa tenha esse hábito virtuoso do perdão, né? Então nós precisamos, criando esse patrimônio natural para nós, né, do perdão, como já dizia na mensagem tão linda, que a gente deve perdoar sempre. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Jesus nos fala, é bem interessante esse relato aqui. Então, Humberto de Campos nos conta, Humberto de Campos, ele é um espírito que ele vem pela psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova. Ele fala sobre o perdão. E ele diz que as primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Então, assim, tinha muitas pessoas que, quando viam Jesus, eles se reuniam todo em torno dele, porque uns para agradecer as consolações que recebiam, né? As curas, e outros para ouvir, né, as suas promessas, né? Então Jesus ele falava para todos, mas o pior era que esse amor que o profeta Nazareno pregava vinha assim quebrar alguns princípios da lei judaica. E alguns daqueles senhores ficavam assim um pouco receosos, né, com essa presença, com Jesus mostrando esse novo reino. Então, os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum e que era preciso evitar. Mas Jesus continuava na sua peregrinação, nas suas viagens, e ele sentiu que não foram poucos adversários de suas ideias renovadoras, né? E que precederam ele na cidade. Então, quando eles sabiam que Jesus ia entrar naquela cidade, eles iam na frente. Chegava lá, eles contavam notícia para desmoralizá-lo. Os atuais fake news, né, que vemos aí. Então era assim, naquela época eles iam a pé e falavam, né? Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação, mas nunca perdeu a oportunidade para colocar os seus ensinamentos. Mas já os seus discípulos, Felipe, Simão, Pedro, né, eles então, quando aquelas pessoas gargalhavam ironicamente, eles falavam apaixonadamente sobre os propósitos de Jesus, sobre essa nova doutrina, sobre as boas novas que ele falava. Eles defendiam com unhas e dentes.
E Jesus calmamente seguia, mas ele compreendeu que aqueles acontecimentos seriam perigosos se eles continuassem a adentrar a cidade. Ele resolveu retornar. Então retornaram a Cafarnaum e os discípulos ficaram um pouco contrariados com isso, né? Aí chegaram para Jesus e perguntaram assim: Mestre, o senhor viu que chamaram o senhor de servo de Satanás? Olha, nós reagimos prontamente. Jesus calmamente meditando e eles ali falando, insistindo com Jesus. Aí Jesus, saindo das suas reflexões, disse para eles assim: acaso poderemos colher uva nos espinheiros? Olha, de modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. E ele acrescenta ainda: de que serviriam as longas discussões públicas? Veja, não levaria a nada, né? Então ele completa: só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Aí os discípulos continuaram. Felipe disse para ele assim, quase com mágoa, né? Mas a verdade é que a maioria de quantos comparecem às pregações de Nazaré falavam mal de vós. Aí Jesus diz para ele assim, ó: não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Olha os ensinamentos de Jesus. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras de convenções. Servir a Deus é a tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes a serviço do divino é natural que desagrademos os mesquinhos interesses humanos. E daí ele vai ensinando, é até um convite a uma leitura dessa do livro Boa Nova, maravilhosa essa leitura. Mas eu vou citar alguns trechos que eu grifei. Ele continua dizendo assim, ó: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. E se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Não é mesmo? Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou dizendo: entretanto, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude de lobo sob a pele de ovelha? Aí, Jesus responde assim: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. É claro, se nós temos uma empresa e nós temos um funcionário que indevidamente nos furtou, nós vamos poder colocá-lo, se nós o perdoamos, deixamos continuar trabalhando lá, nós vamos poder colocá-lo trabalhando no caixa? Nunca. É aquilo que Chico Xavier fala: não testar o limite do nosso próximo, né? Então era isso que Jesus falava, que a gente não pode dar as costas, a gente tem que perdoar e tal, mas não dá as costas, não é? E que se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemos-lo
com a energia que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. É isso. E ele vem falando que a gente deve se conciliar depressa com o nosso adversário. Ele fala: busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação, mas, todavia, podemos garantir que nada fará sem a nossa boa vontade. E depois, então, ele vai dizer ali, que foi quando Simão Pedro, ele faz aquela célebre pergunta: quantas vezes pecará meu irmão contra mim e que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Então Pedro perguntava isso porque na época de Moisés eles perdoavam até 7 vezes. Depois, se a pessoa depois disso cometesse novamente algum ato contra eles, eles poderiam ir à desforra. Então por isso 7 vezes que ele perguntou. Se até 7 vezes é igual Moisés, né? Então Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seus tempos. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E agora, então, eu gostaria de, estamos encaminhando para o encerramento, eu gostaria de ler uma cantiga do perdão, por Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Não te iludas, amigo, por mais se expanda lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo o que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no longo itinerário o verme, a flor, o charco, o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida, a humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém. A bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida, heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava, sublime do amor mudo, que preside no silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, a segura certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoas e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes,
para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar, na senda da ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal. E que em tudo, no bem a que te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoas, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigada, Norma. Obrigada a todos vocês por estarem conosco essa noite. Obrigada ao Fernando, que nessa noite também é responsável pela transmissão, e que possamos levar essa semana com várias considerações. E realmente, perdoar é uma grande virtude, o perdão, alcançar essa virtude de não nos afetarmos e de entendermos o lado do outro, é uma grande tarefa. Então, obrigada, Senhor Jesus, por mais esse momento em que o Teu Evangelho é trazido até os nossos corações, para que abramos as nossas mentes para segui-lo e sermos cada dia um pouco melhores, que amanhã estejamos melhores do que hoje, e com certeza essa noite já estamos melhores do que como acordamos, e terminar com os Teus ensinamentos é uma dádiva. Obrigada, mestre amigo, irmão querido, que abençoe a todos os lares nesse momento, que caiam chuvas de bênçãos, chuvas de amor, em cada casa, em cada família, em cada pai, mãe, marido, esposa, avós, cada membro de uma família, os amigos, e que também caiam a Tua chuva de bênçãos aos nossos inimigos, aqueles que nós ofendemos, aqueles que nos ofenderam. Que todos nós estejamos intuídos e envolvidos pelo Teu amor. Obrigada, mestre amigo, que assim seja. Boa noite, queridos amigos.